Torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos que vamos. Estamos aí às vésperas do Super Mundial, onde só os bons vão participar, né? Palmeiras, o único time paulista a participar do torneio. Ei, vergonha, né? Cadê o Trimundial? O Bimundial? Cadê o Santos do Pelé? Velho do céu. Quem vai, o único que é o sem Mundial, né? Que é o Palmeiras que vai participar. E vai ganhar o Mundial, hein? Ó, pessimismo não dá, não. Tem que ser otimista. Já que vai pra torcer pra ganhar. Vamos que vamos. É difícil, mas quem sabe, né? E aí, rapaziada, vai ter um vídeo que vai de divulgação do Mundial aí na próxima semana, que a FIFA elaborou, e o Palmeiras vai colaborar com o único brasileiro deste vídeo, que é o Estevão, né? Já desponta globalmente o Estevão, segundo a reportagem aqui do Estadão, e após ele ter sido titular na seleção do Ancelotti, né? Jogo, meu Deus do céu, que jogo feio, né? Mas foi titular, né? É isso que é importante. Então o Estevão foi um dos astros aí desse vídeo de divulgação do Super Mundial e é um único brasileiro que vai estar presente lá. Beleza? O menino tem futuro, o menino... Aquele negócio, é um craque, tem visão de jogo, dribla bem, joga bem. Só, cara, aquele negócio, ele precisa melhorar bastante coisa ainda. Até o próprio Ancelotti falou que ele precisa melhorar, principalmente, né, no caso do Palmeiras, e quando ele jogava aí no Palmeiras, não vai jogar mais pelo Palmeiras aqui no Brasil, né, jogo grande em clássico e não fez gol nenhum, né, isso que é triste, né, aí a galera ficou pegando no pé dele, só é jogo pequeno, só contra time pequeno, vai ver, né, vamos ver o que vai acontecer no desenvolver da carreira dele aí, tomara que ele melhore lá no Chelsea, faça gols aí, faça apresentações memoráveis lá no Chelsea e depois na seleção brasileira também, quando vier, né? Vamos que vamos, tá? E o Palmeiras, cara, vai pro Mundial, vai levar o Paulinho, apesar do Paulinho, na minha opinião, né? No linguajar popular aqui, o Paulinho tá bichado, né? Essa que é a verdade, o Paulinho tá bichado e o Palmeiras vai levar o cara, né? Ele tá fazendo controle de carga, provavelmente não vai jogar 90 minutos em nenhum jogo, como não tem jogado, mas treinou com o elenco aí nos últimos treinos aí do Palmeiras, né, para preparação do Mundial. Só que está fazendo controle de carga, não descarta aí uma operação após o Mundial, quer dizer que os caras já estão meio desconfiados que o negócio é um pouco mais grave. Ele não tem condição de disputar 90 minutos, pelo menos até agora não disputou. E de acordo que a Gazeta Esportiva da reportagem, cara, apesar de ele já ter atuado, jogado assim, ele vai continuar fazendo a porra do controle de carga, porque ainda tem restrições, já que fez a cirurgia recentemente naquela lesão da tíbia. E não, de novo, não descarta fazer outra cirurgia quando voltar do Mundial. Eu, na minha opinião, já fazia cirurgia agora e não levava ele pro Mundial. Minha opinião. Simples assim. Já faz a cirurgia para tentar liberar o cara um pouco antes. Faz uma cirurgia melhor, né? Mas bem feita, beleza? Vamos que vamos. Bom, pros lados do Flamengo, que também vai pro Mundial, né? No Rio de Janeiro vão 3 clubes, só não vai o Vasco, né? Aqui no São Paulo só vai o Palmeiras. E no Rio só não vai o Vasco. O Vasco, né? Eu conheço, meu chefe, por exemplo, é vascaína. Lá de Santa Catarina é vascaína. Tava na casa dele esse dia, cheio de quadrinho do Vasco, faca do Vasco, tábua de cortar do Vasco. Coitado, né? Fazer o quê, né? É fase, né? Quem sabe o Vasco um dia volte a jogar bola. Bom, e nos lados do Flamengo, né? Continuando, o Jorginho foi apresentado e diz estar em condições de estrear pelo Flamengo no Mundial, tá? Ele disse assim, ó, a condição é algo que eu vou descobrir um pouco agora nos próximos dias. Tive uma parada, o último jogo foi em 25 de maio, mas fiz todos os exames, já treinei hoje, no sábado. Estou me sentindo bem e com muita vontade de jogar. A questão dos 90 minutos, de começar jogando, já não é comigo. Vai depender do técnico Felipe Luiz, né, cara? Ele falou que acredita que chegou o momento para voltar a criar minha história no país onde nasci e cresci. Eu nunca tinha jogado aqui. Depois de ter jogado por 2 países importantes e ter deixado meu legado por lá,
tinha essa vontade de voltar bem para criar minha história no meu país. Tem que ser logo, né? 33 anos? Vai jogar até quando? 35, 36? Vamos que vamos, né, Jorginho? Jorginho que é de Santa Catarina, cara, lá de Imbituba. Imbituba, se eu não me engano, é litoral lá. Ela é de lá, de Santa Catarina, imagina, celebridade na cidade lá, velho. Né? Só que tem cidadania italiana e jogou pela seleção italiana, né? Baita do jogador, uma baita contratação. Flamengo fez certo, né? Brinquei aqui com a idade, 33 anos, mas o cara que tá ainda jogando muita bola, recentemente tava no Arsenal, na Premier League, não é qualquer jogador que joga na Premier League, a gente sabe disso, né? Não é qualquer jogador que aguenta lá. Então o cara agora vem pro Brasil, casou recentemente, oficializou aí e tal, celebridade, e trazendo aí um pouco do seu futebol pro Brasil. Legal, né? Vai jogar o Super Mundial. Flamengo sempre contratação forte, né? Além de midiáticas, são contratações não só midiáticas, né? São contratações que resolvem, né? Isso que eu sempre falo, que vem para resolver. E o cara que tem a casca de aguentar a pressão da torcida do Flamengo, que não é pouca não, é foda. Então o cara vem e vai resolver. Pelo menos a grande maioria dos jogadores que o Flamengo contratou de pedigree, como a galera fala aí, mas são jogadores que vêm e resolvem, né? Tem casca, né? O cara aguenta o tranco, né? Não é qualquer um que joga no Flamengo, né? Tanto pela grandeza do Flamengo, também pela grandeza da torcida do Flamengo, que fala, que exige futebol bonito, exige vitória, e tem que ser assim mesmo, né? A única torcida que consegue manter ainda essa exigência de futebol bonito no Brasil, porque as demais torcidas só quer ganhar. Não importa se jogar bem, se jogar mal, o negócio é ganhar. A torcida do Flamengo não aceita só ganhar. Ela fica feliz com a vitória, mas se a vitória vier com jogando mal, a crítica é enorme, cara. É enorme, né? De repente, os caras que vão salvar o futebol brasileiro ainda, que na minha opinião, a gente precisa salvar. Né? Nós precisamos resgatar o futebol bonito, o futebol do drible, o futebol da improvisação. Tem que resgatar, velho. É assim que nós ganhamos, assim que nós crescemos, assim que nós ficamos famosos no mundo, velho. Nós estamos perdendo isso, cara. Pelo amor de Deus. Pelo menos a torcida do Flamengo é a única que exige isso no futebol, né? Fazer o quê? Vamos que vamos. Então, o Jorginho, apresentado no Flamengo, tá no Flamengo e é do Flamengo. Que é do Flamengo, a gente já sabia, né? Que já era. Já é do Flamengo, agora tá no Flamengo. Vamos que vamos. Agora, quem pode sair do Flamengo muito forte, cara. Hoje a boataria já tava ontem, na sexta-feira. Neste sábado tá forte, 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 forte. É a questão do Gerson ir pro Zenit, cara. Cara, sim, velho, é complicado. É dinheiro mesmo, né? Não tem outro motivo pro cara sair do Flamengo no Brasil, que ganha tudo, tá jogando, vai jogar Mundial agora. Né? Mas ele vai pro Mundial, né? Mas que tem Libertadores, tá disputando, tá trazendo título. O cara sai do Flamengo, um time de ponta na América do Sul, do Brasil, da América do Sul, pra ir pra um time lá num lugar que só joga lá, não tem relacionamento com ninguém mais, tá em crise, tá um risco enorme de dar ruim lá, você tá morando lá, né? A gente vê as notícias por aí, a coisa tá complicada porque esse lado lá. E não dá pra entender, é muito dinheiro, né, cara? É muita grana. Eu digo, a ganância, né, do ser humano é enorme, porque já ganha muito dinheiro aqui no Brasil. Já ganha, mas quer ganhar mais. Né? Assim, eu não posso criticar nesse ponto, não tô falando nem crítica, né? Tô relatando, né? Porque de repente fosse eu, talvez eu iria também, não sei. Eu acho que pra Rússia lá eu não ia, tá? Mas pra outro lugar eu iria, mas pra Rússia eu não ia, não. Tá? Mas o Gerson quer arriscar e vai. Pelo que tá nas reportagens aqui, ele vai, já tem um acerto com o time da Rússia, com o Zenit. Não posso falar muito desse nome desse país aí, porque daqui a pouco o YouTube corta, né? E é verdade, corta sim, gente. Porque a gente que trabalha aqui direto, a gente tem essas notícias aí, a gente tem esses feedbacks aí, né? Complicado. Tem coisa que você não pode falar aqui. Então, esse país aí, né? Vai para esse país, o Zenit que é de lá, já teria acertado com o Gerson salários, que é muito mais alto que ele ganha no Flamengo, e a multa contratual do Flamengo, 25 milhões de euros, vai ser paga à vista, que é o que o Flamengo está exigindo. Eles estavam tentando parcelar, mas o Flamengo só exige à vista, né? E lembrando que a multa que o Gerson tinha antes de renovar o contrato com esse aumento salarial que teve no Flamengo, era de 200 milhões de euros, velho. Ontem eu tinha falado errado, acho que falei que era 100 milhões, mas era 200. Mais de 1 bilhão de reais, cara. Entendeu? Era 200 milhões de euros, mas que foi estratégia do Flamengo, porque
percebeu que o Gerson queria sair mesmo, né? Não saiu da última vez, mas estava querendo sair. Só que o Flamengo, que não chegou num acordo com o time lá em valores, que os caras queriam pagar 18 milhões de euros, podendo chegar a 24 milhões com metas, mas eram metas que não iam alcançar, que tipo, meta de fazer gol. O Gerson não é um cara de fazer gol, por exemplo, faz pouco gol. E aí, o Flamengo falou, bom, vamos renovar o contrato, aumenta o salário do cara agora, e aí bota a multa de 25 milhões de euros, que muito difícil algum clube querer levar para a Europa um jogador de 28 anos e pagar 25 milhões de euros. Mas aí, né, se pagar, fazer o quê? E o jogador quiser ir, não tem como segurar, né? É melhor deixar ir, porque vai ficar bicudo. E aqui também não tem, até porque pagou a multa. E o Flamengo nessa não vai receber só os 25 milhões de euros. Segundo informações aí do Vene Casagrande, além dos 25 milhões de euros, que são 159 milhões de reais na cotação atual, ele vai ter mais 50 milhões de reais, porque tem uma multa no contrato do Gerson também, que quem romper tem que pagar também esses 50 milhões. Mesmo que o cara vai lá e pague os 25 milhões de euros, vai ter que pagar essa multa mais 50 milhões de reais. No caso, o Gerson teria que pagar, mas daí quem vai pagar, com certeza, é o Zenit. E o Zenit estaria tentando envolver o Wendel na negociação, que o Flamengo tanto queria esse tempo atrás aí, que agora estava tentando botar o Wendel e aí pagar só 5 milhões de euros. Vamos ver se o Flamengo vai aceitar ou não, tá? Vamos aguardar. Mas que tá muito forte a ida pro Gerson, pro Zenit, tá gigante aqui, Vene Casagrande mandando informação e tal. Só que assim, velho, eu vejo muito torcedor, tem um torcedor, eu não lembro o nome do cara, eu vi num site aí, ele foi bem coerente. Se tiver acertado, já tiver aceitado, melhor ele ir embora então já. Pra quê? Fica aí pro Mundial, ele já não vai estar focado no Flamengo no Mundial. Esse é o grande detalhe, né? E aí eu pergunto a você aqui, você acha que o Gerson, já acertado com o Zenit, né, com salário, tudo certinho, o Zenit vem e diz que vai pagar a grana à vista pro Flamengo. Você acha que ele deve ir pro Mundial? Será que ele vai estar focado no Mundial pelo Flamengo? Essa é uma pergunta que eu quero que você responda aí nos comentários. Beleza? Eu, na verdade, cara, eu tenho minhas dúvidas, tá? Tenho minhas dúvidas. Ao mesmo tempo que eu vejo que o Gerson é um cara que é conectado ao Flamengo, é flamenguista, gosta do Flamengo e tal. Claro, só que o dinheiro nessas horas fala mais alto, né? E aí dá pra entender. Será que ele vai querer deixar uma boa marca lá no Mundial, jogar bem pra caramba? Né? Até porque ele é um jogador de seleção brasileira, não quer perder a vaga na seleção. Então será que ele vai estar focado no Flamengo nesse Mundial? Eu tenho dúvida, tá? Tenho dúvida. E você que é flamenguista, o que você acha? Coloca aí no comentário. Vamos que vamos, tá? E aí tem aquela negociação com o Carrascal. O Dínamo, do mesmo país que do Zenit, está dificultando a venda para o Flamengo, tá? O que está falando aqui na reportagem do Coluna do Fla, cara? E a principal pendência gira em torno da quantia exigida pelo Dínamo. Eles desejam receber 15 milhões de euros, que é mais ou menos 95 milhões de reais, enquanto que a proposta inicial pelo Flamengo gira em torno de 10 milhões de euros. Eu vi 12, tá? Agora eu não lembro se é 12 direto ou se é 12 com bônus, tá? Só que aí, portanto, as partes seguem dialogando em busca de uma composição viáveis pela venda do Carrascal. E que ele tem vontade de vir para o Flamengo, até porque ele quer reeditar a antiga parceria que ele tinha com o De La Cruz lá no River Plate, tá? Eu lembro do Carrascal porque ele foi expulso contra o Palmeiras. Lembra quando o Palmeiras foi lá e meteu 3-0 no River? E o Carrascal perdeu a paciência com o Gabriel Menino. Gabriel Menino, opa! Quase perdi a fala aqui, Gabriel Menino. E aí meteu um chute na bunda do Gabriel Menino e foi expulso, cara. Ei, bicho burro na hora, né? Mas, cara, acontece. Cara novo, acho que ele era novinho na época ainda. Ele ainda tem 27 anos, devia ter 21 anos. Eu lembro que ele era bem novo na época, em 2020. Aí ele perdeu a paciência, cara. Perdeu a paciência com o Gabriel Menino fazendo gracinha. Gabriel Menino era metido, né? É mala. E jogava, só que tava jogando naquela época, né? Ao contrário dos outros anos aí, que depois perdeu o jeito de jogar, né? Não tava jogando mais. Jogava bola pra caramba, naquela época que ele foi pra seleção e tal. Tava jogando muito e o cara perdeu a paciência. Fez uma gracinha e o cara perdeu a paciência com ele. Mas foda, né? Acontece, né? Então é esse o imbróglio, tá? Então tá, o Flamengo quer pagar 10-12 e o Dínamo quer 15 milhões. E tem que correr, né? Tem que correr porque até o dia 10 só pra inscrever o jogador para o Super Mundial.
né? Vamos ver, né? Então, galera, é isso hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não tem muita coisa diferente neste vídeo, porém, né, tem atualizações importantes aí. E a maior delas, na minha opinião, é essa do Gerson, cara. Essa do Gerson, tá, pelo jeito, pelo que estão falando aqui, é quase Zenit mesmo, né? E aí aquela dúvida, vai jogar? Não vai jogar focado, quer dizer, no Flamengo? Vamos aguardar. Beleza? No mais, tudo tranquilo. E até o próximo vídeo. Toda a cidade